E aí pessoal, tudo bem? Gustavo aqui falando, mais uma resenha de HQ aqui no Formiga Elétrica. E hoje eu vou falar um pouco sobre Frederick, William e a Amazona, Perseguição e Censura aos Quadrinhos, do Jean-Marc Lehner e do Thierry Olivier, lançado agora em 2021 aqui no Brasil pela editora Pipoque Nanquim. Bom, a HQ é um recorte histórico que vai de 1922 até 1956 e ela narra de forma breve e resumida a trajetória do psiquiatra Frederick Wertham, autor do livro Sedução do Inocente, aquele livro que, além de diversas outras coisas, cita os quadrinhos como sendo uma perigosa influência sobre as crianças, e do psicólogo William Moulton Marston, o criador da Mulher Maravilha, que está aqui com os pezinhos na capa que vocês podem ver. Bom, começando falando da edição em si, para quem conhece as publicações da editora Pipoque Nanquim já está muito mais que acostumado com a alta qualidade das suas edições, né? Então, essa publicação é de capa dura, com verniz localizado, o miolo ele é de papel couché de alta gramatura, então a impressão ela é de altíssima qualidade, assim também como a tradução, os extras aqui no final que você tem, enfim, tudo tá muitíssimo bacana, de altíssimo nível, tá? Agora indo para a graphic novel em si, ela é uma obra que se propõe a ser um recorte histórico, né? Focado na vida desses dois personagens, o William Marston e o Frederick Wertham, e obviamente é uma HQ dirigida para aqueles leitores que se interessam pela história das histórias em quadrinhos. Pensando nisso, a HQ ela tem algumas ideias muito boas mesmo. O Lehner e o Olivier, eles conseguem fazer algumas composições que possuem muita força narrativa. Dentre muitas que eu não vou falar aqui para não estragar algumas surpresas, mas elas são de certa forma, algumas piscadelas para os leitores mais atentos. Mas, só para citar um exemplo, nós temos aqui a figura, né, do jornaleiro, que ele é como se fosse uma testemunha metalinguística de toda essa história. Lembrando muito, inclusive, o Bernie do Watchmen, né? Para quem leu o Watchmen vai lembrar da figura do jornaleiro, né? Que é uma espécie de testemunha que está vivenciando aquela história. Só que no caso a testemunha aqui, né? Esse jornaleiro aqui, ele não é uma testemunha estéril. É uma testemunha ativa, afinal, querendo ou não, ele representa o elo de ligação entre as editoras de quadrinhos e os leitores. E, para quem conhece a história das histórias em quadrinhos, sabe muito bem que a década de 50, ela realmente foi um verdadeiro turbilhão nesse mercado. Então, é um personagem bem interessante de estar inserido aqui. Ele é um símbolo muito forte de tudo que aconteceu nessa época. Então, a HQ ela tem ideias muito boas, né? Inclusive o quadro final, que eu não vou mostrar aqui, obviamente, mas ele realmente é uma conclusão emocionante para aqueles leitores que conhecem as famosas eras dos quadrinhos, né? Era de ouro, era de prata, era de bronze, enfim. Bom, dito isso, eu tenho que falar algumas coisas que não me agradaram muito. Primeiro é que, para aqueles que já conhecem a história por trás do Comics Code Authority, a HQ não traz nenhuma novidade e ela soa até um pouco superficial demais na cadeia dos eventos, de modo a deixar de fora inúmeros elementos essenciais para esse movimento que culminou no Comics Code Authority. E para aqueles que não conhecem essa história, eles não vão aprender quase nada, na verdade, justamente porque não há a contextualização necessária para tal. Existe sim uma contextualização, mas como eu disse antes, ela é muito superficial e até mesmo um pouco enfadonha. Acredito que muito disso se deve porque a narrativa briga entre esses dois personagens, né, o Frederick Wertham e o William Marston, sendo que eles nem têm uma interação direta entre si. Então é como se estivéssemos lendo duas HQs em uma, mas ambas estão muito picotadas. Essa montagem paralela tem um ponto interessante que seria justamente a dualidade entre essas duas personalidades que são muito diferentes entre si, todavia essa relação acaba passando de uma maneira muito fugaz, eu diria. Além disso, falando agora dos desenhos em si, embora tenha muitas coisas interessantes, né, principalmente com relação à aplicação de cor
em alguns momentos que tem um signo muito forte, principalmente levando em consideração a visão de mundo dos dois personagens. Tem também emulações de capas de quadrinhos antigos que são interessantíssimas, principalmente quando fazem uma emulação um pouquinho mais voltada para os quadrinhos da EC Comics, né? Mas tem muitas composições, principalmente em diálogos, que acabam se repetindo quase que de maneira exaustiva, né? Então isso acaba deixando a obra muito limitada, parece algo feito às pressas e também prejudica um pouco na própria força da narrativa, pois são diversos quadros em uma narrativa muito curta que não dizem nada além do que está no próprio balão. Então isso acho um ponto a ser levado em conta nesse sentido. Bom, de qualquer forma, para aqueles que se interessam na história das histórias em quadrinhos, é desejável que deem uma olhada nessa HQ, muito mais como um recorte metalinguístico, né, como tantos outros que já foram publicados. Agora, já para aqueles que ainda não conhecem a história das histórias em quadrinhos, principalmente sobre o advento do Comics Code Authority, eu recomendo estudarem esse tema antes de lerem a HQ. Caso contrário, além de não conseguirem entender de fato o que aconteceu a partir dessa graphic novel, os atrativos que nela existem não serão muito bem compreendidos pelo leitor que já não tenha esse conhecimento prévio. Bom, por hoje é só, pessoal. Dê aquele like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, conheça nosso podcast e não perca o vídeo de quarta-feira, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Até a próxima!